Então, olá pessoal, vamos dar continuidade nessa série de defensivos naturais do Dicas Agroecológicas da Rádio Web Agroecologia. Então, hoje a gente vai abordar um tema, um assunto que é bastante difundido na agricultura orgânica, na agricultura familiar. Eu creio que seja o mais antigo defensivo natural utilizado e hoje também com grande importância, ainda atual, que é o fumo, né? Então, muitos agricultoras em suas atividades, relatam o uso do fumo como defensivo natural. É claro que esse conhecimento é bastante antigo e, como eu falei, o fumo deve ser um dos mais antigos defensivos naturais de origem vegetal, utilizado na agricultura. Então, o fumo, fazendo um breve histórico, o fumo, desde 1690, na Europa, na Inglaterra, foi descoberto a ação inseticida de extrato de cauda de fumo, tá? Mas não se sabia até então qual era aquele princípio ativo, a substância que causava aquele efeito inseticida. Em 1890, então foi descoberto que a nicotina era o principal princípio ativo, era a substância que causava a morte dos insetos. Então, com isso, desde então, como a gente também já falou, surgiram na atualidade diversos agrotóxicos que têm como base esses princípios ativos relacionados à nicotina, que é aquele grupo muito perigoso chamado os neonicotinoides, que vem causando grande estrago, grandes problemas aí na agricultura convencional. Então, lembrando, esses agrotóxicos têm origem no fumo. Então, a substância nicotina, ela também tem efeitos negativos, quando utilizados da forma de defensivo natural. Então, o fumo ele é bastante utilizado, é um dos mais antigos defensivos naturais existentes e controla diversas espécies de insetos pragas. Mas o principal princípio ativo dele, a nicotina, é uma substância que, quando purificada, tem uma alta toxicidade a humanos, à saúde humana. Então, temos que ter cuidado a trabalhar com esse extrato. Então, hoje a gente vai falar um pouco dele, vamos tentar falar um pouco do seu modo de ação, das vantagens e desvantagens do uso do fumo como defensivo natural. Tá? Então, o fumo, como a gente já falou, ele tem diversas substâncias, aquela cauda, aquele extrato de fumo utilizado. Mas o principal, a nicotina, Então, ele é um princípio ativo, ou a substância que vai matar um inseto, considerado altamente tóxico, E como é que a nicotina mata um inseto? Tá? Então, a nicotina ela vai atuar no sistema nervoso do inseto. Como é isso? O sistema nervoso do inseto ele tem um neurotransmissor chamado acetilcolina, que esse faz a comunicação, a transferência dos impulsos nervosos no inseto. Então, a nicotina atua nos receptores desse neurotransmissor. Como a nicotina é diferente quimicamente da acetilcolina, ela não é degradada no corpo do inseto, causando então uma agitação, uma superexcitação e mata o inseto de uma forma como se fosse um colapso nervoso. Então o inseto rapidamente morre, porque a nicotina atua no sistema nervoso do inseto. Esse é a principal ação da nicotina e faz com que ela tenha um efeito em diversas espécies de insetos, porque atua no sistema nervoso, tá? Então, por essa característica, a cauda de fumo tem um grande poder inseticida sobre várias espécies de insetos, tá? Então, ela controla diversas pragas, e é muito utilizada na agricultura porque ela é eficiente, tá? Isso é uma grande vantagem. Então, a gente hoje combate com essa cauda de fumo mosca branca, pulgões, cochonilhas, lagartas, enfim, tem uma série de receitas que no final dessa série nós vamos colocar
não é, disponível para os ouvintes da rádio, aqueles que acessam a nossa Rádio Web Agroecologia, para que vocês façam, não é, uso dessas receitas que nós estamos falando durante toda essa série. Outra vantagem do fumo é a sua rápida degradação, não é? Então, ela tem um efeito tóxico, mas esse efeito, não é, ele é minimizado no ambiente, porque ele é um produto que rapidamente se degrada no ambiente. E como é que se dá essa degradação da cauda de fumo? Principalmente pela ação da luz, pela luminosidade. Então, quando a gente aplica, né, durante o dia essa cauda, não é, há estudos que mostram que com 24 horas não existem mais, não é, resíduo daquele produto no ambiente, não é? Então, a essa degradação feita pela luz a gente chama de fotólise, né? Então, é quebra pela luz. Então, esse é uma das grandes vantagens também do fumo, não é? Mas essa cauda de fumo, como todo defensivo, como qualquer substância, também vai apresentar algumas desvantagens. E é isso que a gente vai tentar, né, trazer como uma dica, né? Já que todo mundo conhece o efeito positivo e a eficiência do fumo. Então a gente sabe que os agricultores utilizam essa cauda de fumo, mas a gente hoje, nessas dicas agroecológicas, por ser um produto de grande utilização, vamos mencionar os cuidados a serem feitos, não é? A ter cuidado com esse produto. Então a gente vai hoje frisar, não é? Esse efeito negativo do fumo, tá? Então preste atenção aí, eu vou listar algumas delas, tá? Primeira delas, é um produto altamente tóxico, não é? Parece uma contradição. O produto se degrada rápido, mas eu digo que ele é altamente tóxico. Mas, como a gente explicou, toxicidade é a capacidade de causar um efeito adverso à saúde. Então, o fumo ele tem essa capacidade. Muitas vezes o agricultor, ao produzir a sua cauda, não é aquela cauda de fumo, ele não tem o devido cuidado pela absorção do produto através da pele, tá? Então, essa é a dica. O fumo ele é altamente absorvido pela pele. Então, quem trabalha e que produz esse defensivo natural tem que ter cuidado na manipulação quando está fabricando essa cauda, porque ele rapidamente é absorvido pela pele. Aí vai trazer uma série de efeitos sobre a saúde humana, né? Como dor de cabeça, tá? Náuseas, tonturas, tá? E diversos efeitos negativos, né? Que cada um vai mostrar esses efeitos de forma diferente. Então, a primeira dica é essa. É um produto altamente tóxico e temos que ter cuidado ao manuseá-lo na hora da fabricação. Então, ter aquele cuidado de usar luvas, né? Para não ter contato direto com a pele, porque a pele é a principal via de intoxicação através dessa cauda de fumo. Outro ponto importante, e também diversos estudos já vêm mostrando isso, é que o extrato de fumo promove a atração de abelhas. Então, abelhas, quando a gente aplica esse extrato de fumo, muitas abelhas se sentem atraídas através desse composto, da nicotina. Há estudos realizados nos Estados Unidos que mostram que as abelhas, né, elas como se ficassem dependentes, não é, daquela cauda. Então elas são atraídas, como ele tem um efeito tóxico no sistema nervoso, então elas acabam ficando como se tivessem com uma substância que elas gostam, mas que fazem mal para ela, não é? Então é como se elas, entre aspas, ficassem viciadas, tá? Então já foi verificado esse efeito da cauda de fumo atraindo abelhas. E com essa atração as abelhas param de diminuir sua alimentação e diminui a sua atividade e afetam o seu desenvolvimento. Então, quem trabalha com abelhas, não é, próximo, utilizando essa cauda de fumo, pode causar um efeito, não é, negativo sobre essa população, causando um certo tipo de dependência,
tá? Do fumo das abelhas com o fumo. Outro ponto importante, não é? O fumo, por ser uma cultura agrícola, né? Muito utilizada em praticamente todos os países, é uma cultura de grande escala. Aqui no Brasil, muito cultivada na região sul, se faz muito uso de agrotóxicos. Então, a lavoura, não é, que utiliza-se grandes quantidades de agrotóxicos. E também é um dos motivos de grandes, na atualidade, né, pessoas que trabalham com produção de fumo, o efeito dos agrotóxicos sobre essa população. Mas chegando para a gente, se eu for trabalhar com extrato de fumo, então eu compro esse fumo e esse fumo pode vir com resíduos de agrotóxico, tá? Embora atualmente nós estamos verificando que está ocorrendo a produção orgânica de fumo, mas a grande maioria hoje é uma lavoura onde se utiliza grandes quantidades de agrotóxicos. Então, se eu for trabalhar com fumo, extratos de fumo na minha lavoura orgânica, eu tenho que ter esse devido cuidado, porque eu não sei a origem e como foi produzido aquele fumo. Isso tem um grande impacto social também, né? Porque as pessoas que vão trabalhar com esse extrato também podem entrar em contato com esses agrotóxicos. Como eu falei, é uma das lavouras que mais se utilizam agrotóxicos. Então, quando a gente passa a utilizar isso na agricultura orgânica, na agricultura agroecológica, a gente pode, esse fumo que a gente utiliza pode vir ter em sua origem resíduos de agrotóxicos. Outra desvantagem, não é? A nicotina é tóxica ao homem em contato com a pele. A gente já explicou um pouco sobre isso. Então, quando se trabalha com defensivo natural, não é? Tem-se a cultura que é um produto que não é tóxico. Mas a gente explicou que, embora ele não tenha aquele efeito altamente tóxico, toda substância traz um efeito negativo. E principalmente o fumo, tá? Que o fumo ele vem consigo, não é, essa característica, essa toxicidade. E ao manipular, ao produzir esses extratos, a gente tem que ter o devido cuidado de não entrar em contato com esse resíduo, porque ele é altamente absorvido pela pele. Então esse é um cuidado que deve-se ter. Então eu trago como a dica mais importante. Ele tem a vantagem de se degradar rápido, porém, não é, quando a gente não se expõe, na verdade, a essa cauda de fumo, a gente consegue se intoxicar lentamente através da pele, tá? E lembrando, a principal fonte de intoxicação, que é a via dérmica, através da pele. Então, com fumo, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque ele é altamente absorvido pela pele e se torna um produto altamente perigoso, tá? Então, essas são as desvantagens do uso do fumo, não é? Lembrando que o fumo, ele é um dos produtos mais utilizados e um dos mais antigos, tá? E que deve ser, né, dado uma importância a essa cauda, tá? Porque é um produto altamente eficiente. Também gostaria de deixar um ponto importante, que é em relação ao período de carência, não é? Na olericultura, na produção de hortaliça, então quem utiliza extratos de fumo na produção de hortaliça, esse fumo a gente tem o período de carência. O que é isso? O período de carência é a última aplicação do produto até a colheita dele. Então ele se dá uma garantia aí de pelo menos uma semana. Então se eu aplico o fumo na minha lavoura, eu só posso colher esse produto após uma semana da aplicação, tá? Porque o fumo ele tem esse aspecto, essa alta toxicidade. Tá? Então, esses são os cuidados que a gente traz para vocês em relação ao fumo, não é? Como também um defensivo altamente importante, muito importante, né? Na agricultura orgânica e na agricultura agroecológica. Então, eu recomendo o uso dele, tá? Mas com esses devidos cuidados. Então, essa é a dica que a gente deixa para vocês, né? Se proteger. E lembrando que a gente vai deixar, ao final dessa série, uma série de receitas para vocês fazerem, não é, o download no nosso site, na nossa página,
né, para que vocês venham a utilizar esses defensivos naturais. Se gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as atualizações.